Oi, Eliana, boa noite. Ei, Carol, tudo bom, Carol? Sim, e você? Também, que prazer poder estar O falando com prazer, você. prazer é nosso de você receber uma jogadora como você aqui. Ai, que bom, obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Aí convidei Nada. algumas amigas para poder estar entrando também. Ah, que bom. Já vi a Adriana. Ei, Adriana, me acompanha nas minhas lives, Ana Júlia. Boa noite para vocês, minha amiga Terezinha. E aí, Carol, entrevistando muita gente, né? Sim, graças a Deus. Eu estava olhando agora, entrei para ver algumas lives que você fez. Então, estava ouvindo Aham. aqui agora. Ah, que Muito bom. legal. É bom, né? Que ajuda a divulgar esse voleibol Sim, e nós, jogadoras, né? Da velha sim. guarda. Aí não vamos ser esquecidas, né, Carol? Não, tem que divulgar todo mundo. Muita gente não conhece da onde surgiu o vôlei. Tá aí, Aí, vocês foram as primeiras, né? Foi a primeira jogadora, né, brasileira dos Jogos Olímpicos, né? Então tem que divulgar isso aí também. com certeza, isso mesmo. Foi uma delícia, né? Estar ali na Olimpíada de Moscou, em 80, Sim, primeira vez que a seleção brasileira de voleibol feminino participou de uma Olimpíada. Então, exato. um orgulho imenso. E daqui de Belo Horizonte fomos eu, a Paula e a Dora, que jogávamos no Sim. Minas. E como que você levou a responsabilidade, né, nos Jogos Olímpicos de ser capitã? Como é que era essa responsabilidade para você? Então, fui conquistando, né, essa posição, sempre fui muito dedicada Aham. nos treinamentos, na seleção, sempre gostei muito de treinar, era bem aplicada. Então, eu acredito que isso aí, e também eu gostava, né, de estar junto com as meninas, e o técnico observou, né, acho que mais pelo meu jeito assim, de poder agregar, porque eu nunca fui aquela assim, observadora, do jogo, sabe? Mas eu acho Aham. pela própria liderança, pelo próprio jeito de eu ser, eu acho que isso fez com que, na época que o técnico, ele, né, me colocou, né, como capitã. Ah, Então, mas nessa seleção, em 80, especificamente, eu joguei poucos jogos. Éramos em 8 equipes, né, países. Mas eu é. joguei 2 primeiros jogos. E Nossa. depois acabou que eu fui substituída. Fiquei ali só na torcida para as minhas colegas. Companheiros. Mas só de estar lá numa Olimpíada, né? Vestir a camisa da seleção brasileira já é um orgulho, né? Ai, com certeza. Eu desde 70, eu comecei a jogar vôlei com 11 anos de idade, né? Eu sou de Belo Aham. Horizonte e morava no bairro da Serra e o clube olímpico era bem assim, 2 quarteirões da minha casa. E a gente era. Nossa, que coisa boa. Então, minha família era sócia de lá, então eu ia lá, né, junto com meus irmãos, e eu, Aham. observando o pessoal jogando vôlei, eu me interessei. Então, eu tinha 11 anos. Ali não tinha nem quadra coberta, era de cimento, e eu, com 11 anos, comecei a treinar. E logo em Aham. seguida, também na minha escola, eu estudei no Instituto de Educação, aqui de Belo Uhum. Horizonte, e eu também treinava vôlei e jogava, né, pela escola. E Ah, aí, com 15 anos, eu já fui convocada para
para a seleção mineira e aos 16 já fui convocada para a seleção brasileira. Então, fiquei servindo a seleção 12 anos. Comecei em 71 e minha última participação foi em 82. E agora, somente na Olimpíada, não, na primeira participação, eu não estava Aham. como titular, né? Eu era bem novinha, com 16 anos, e foi um campeonato sul-americano adulto. Mas, em Entendi. seguida, em 72, eu já entrei para a equipe titular e continuei. Até quando eu parei, que foi em 82, 12 anos Sim. após, e somente ali em Moscou, que acabou que eu não joguei a competição inteira. E também uma Aham. competição que a gente foi no México, é um campeonato mundial também, eu acabei torcendo o pé e não pude participar do campeonato todo. Nossa, que É, e, triste. então foi uma conquista, né? Essa posição foi assim um processo, uma conquista, né? Da dedicação, do meu interesse, né? Pelo esporte e Sim. que eu amo, amo, né? Até hoje, né? Eu amo. Até pouco tempo eu ficava sonhando que eu estava jogando. Eu falei, oh, agora, agora as minhas colegas, né? Que até jogavam ali no Minas, elas continuam jogando. Ainda estão jogando, né? Acima de Pelo vôlei 50, assim. master. Isso. Eu também joguei, até 50 anos eu joguei. Mas tive que retirar o menisco e aí ficou difícil, né? Aí não dá para jogar mais. Agora não Mas, tenho sonhado mais, não. mas você serviu bem em nossa seleção. Só de você ter ido com 16 anos, né, para a seleção, já mostra o tanto que era uma excelente jogadora, porque 16 anos você teria, se fosse, digamos, uma jogadora entre aspas, normal, você teria ido para a seleção categoria de base, né? Já é uma grande conquista, né? Mas e já foi para a seleção adulta, mostra que você já Isso. estava um patamar bem além das outras, né? E quando eu tinha 16 anos, em 70, eu sou de 54, tenho Aham, 66 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu fui convocada, né, para essa primeira seleção, mas acabou que eu não fiquei na seleção, nessa primeira convocação. Aí, quando eu aham. cheguei, voltei, né, para Belo Horizonte, aí o pessoal do Minas Tênis Clube me convidou para ir para lá. E eu quis ir, porque lá no Olímpico ainda não tinha quadra. Então, quando chovia, quando fazia muito frio, a gente acabava não treinando. E eu gostava muito de treinar. E Aham. então eu fui para o Minas em 71, início de 71, e fiquei lá até eu encerrar a minha carreira, que foi em 86. Aí já estava com 31 anos. Então foram 20 Você, anos de atividade. sim. E qual time era o seu maior rival lá em Minas? Então, aqui em Belo Horizonte, na época havia só Minas, Mackenzie, Olímpico. Então, Mackenzie era aquele nosso rival, era aquela rixa, mas o que também fazia com que as jogadoras, né, elas se esforçassem bastante para poder vencer, Sim. porque era aquela alegria, né? Vencer o Mackenzie, e o Mackenzie também, né? Então a gente ficava assim, ora vencia o Minas, ora vencia o Mackenzie, mas foi essa grande rixa, era Minas e Mackenzie. O bom de ter algum rival grande que você parece que fica um pouco mais focada no jogo, né? Com aquele objetivo, não, esse aqui é um grande rival, eu tenho que jogar bem, que eu tenho que ganhar dele. É isso mesmo. E também, assim, nível nacional era São Paulo, né? Então, a gente ficava ali atrás das equipes de São Paulo. E às vezes a gente ganhava, mas não foi no meu tempo não foi tanto, né? Campeonato brasileiro que Aham. ganhamos. Mas chegava as paulistas, a gente já até
ver aquelas jogadoras muito boas, né? Altas. Então a gente já Sim, ficava, às vezes até com receio, né? Porque elas eram muito boas, né? Com receio mesmo de perder. exato. Mas isso tudo é saudável, né? Se você respeita as outras jogadoras, isso é saudável. Nessa disputa é saudável. Sim. E no início, igual você falou que sempre gostou de vôlei, né? Teve alguma jogadora que você acabou se espelhando no início da carreira? Olha, assim, eu, né, como iniciei ali no Olímpico, ainda eu não lembro que em Minas, Aham, porque se falava muito na Iara Ribas, falava muito na Marta, então, mas foram jogadores que eu não vi jogar. Agora, aham, as jogadoras de São Paulo, que a gente jogava, né? Então tinha as paulistas, né? A Cássia, a Silvia Montanarini, então eram jogadoras assim, muito boas, muito técnicas. Então, eu aham, ficava encantada de vê-las jogando. E aquelas jogadoras altas, né, como Isabel, como Vera Mossa, que é bem mais nova, né? São bem mais novas do que eu, mas a gente, na jogou junto. seleção, já jogamos juntas, várias seleções. E eu vibrava, né? Porque eu tenho 1,72 m. Elas deviam ter quase 1,80 m, ou alguma já passava um pouquinho. Então eu vibrava assim de estar treinando ou estar jogando contra elas e Aham, aquele desafio, né, de poder bloquear aquelas jogadoras ou então de defender aquelas bolas, porque eu sempre gostei muito da defesa. Então eu gostava demais, sabe, quando a bola vinha para mim. Então eu sim. vibrava porque eu gostava demais. Era assim uma alegria, era um prazer defender e dar o passe também, eu gostava demais. Então, o Aham. vôlei para mim foi muito prazeroso, muito gostoso mesmo. E como é que você sentiu essa diferença em questão da pontuação do set? Porque antigamente o set era até 15 pontos, né? E quando você jogou no Vôlei Master já era até 25, né? Como é que você sentiu essa diferença na hora de jogar? Olha, era um alívio. Pena que eu não peguei essa, esse tipo de pontuação, porque voleibol era muito difícil, porque a gente Sim, jogava mais de 3 horas, 3 horas e meia, era cansativo demais, aquela coisa de não fazia o ponto, né? Não completava o ponto, tinha que, sabe, tomava a bola e tentava de novo. E depois, é. quando foram os pontos corridos, era uma delícia, porque o jogo ficou muito mais rápido. E eu fui experimentar isso e já estava no Master. Então, para mim, foi bom, porque o jogo tinha duração muito menor. Então, Sim, foi muito melhor. E é muito melhor, porque a gente está acostumada, né, que quando a bola entra, ou quando a bola cai, é ponto. E o voleibol sim, não era ponto. Devia ser muito difícil para as pessoas entenderem que se você tinha que tomar a bola, tinha que ser, o ponto era só quando você desse o saque, que você completasse a jogada, você fazia o ponto. Mas se viesse um saque do outro lado e você fizesse a boa jogada, não era ponto. Você tomava a bola. Então, era demorado demais. Então, desse jeito, ficou ótimo. Muito bom, viu? Ainda mais a, o quinto set, né? De 15 sim. pontos. É ruim É porque mais fácil também. mas é uma adrenalina muito grande, né? Porque 15 passa muito rápido também, né? Sim. 25 ainda dá, mas 15 é bem rápido. Mas melhorou bastante, viu? Muito bom. Eu assisti já alguns vôlei,
algumas partidas, né, da época de 70, 80 que passaram. E, nossa, o jogo era extremamente difícil. Porque, igual você falou, se a outra pessoa sacasse, se fizesse o ponto, não era como se não valesse nada, né? Verdade. Nossa, era muito difícil. É verdade. Estou perguntando aí qual seleção, né, naquela época que a gente disputava mais. Aqui na América do Sul era o Peru. Então, teve no ano de 81 eu não fui à seleção e eu pedi dispensa. Foi quando o Brasil ganhou, voltou a ganhar o Campeonato Sul-Americano. Então, aqui na América do Sul, Peru, que era o rival. Agora, Cuba também, né, quando nos Jogos Cuba era. Pan-Americanos, e era aquele rival e aquela rixa também. E agora, na minha época, todos eram mundialmente. Então, o Brasil, quando eu joguei, né, até 86, de Aham. 70 a 82 na seleção, mas depois, né, que eu parei, é que aí o Brasil, né, despontou, né, e começou a ganhar as ligas, os campeonatos, Olimpíadas. Então, assim, o Brasil que começou a ser temido. Mas, quando eu jogava, todos, né, a gente tinha a Rússia, o Japão, a China, Estados É, Unidos, todos a gente tinha dificuldade, né? Tinha alguns que eram mais fracos, né? E então a gente podia disputar, né? Na Olimpíada de 80 nós ficamos eram 8 equipes e sétimo. ficamos no sétimo lugar. Sétimo. É. Então todos para a gente era um desafio enorme. Sim. E a seleção de vocês foi aquela que deu, parece que um gás, né? Brasil, porque vocês foram a primeira seleção, né? A ir para uns Jogos Olímpicos. Então, na minha opinião, foi daí onde tudo começou da história do vôlei feminino nas Olimpíadas. É verdade. E você sabe que naquele período, né, que eu estava jogando a seleção, de Ah, 71 até 82, o nosso período de treinamento não era muito longo, era no máximo 90 dias. Então, assim, para uma nossa, seleção, vinham jogadores de todos, né, os estados. Então, para nós que estávamos ali, era um tempo longo demais. Mas comparado com os outros países, a gente treinava pouco. Então, eu me nossa. lembro direitinho, em 82, que foi a minha última participação na seleção, foi o Campeonato Mundial do Peru. E o Aham. técnico, né, o Enio Figueiredo, aí eu falei com ele também. A seleção podia treinar mais, podia treinar 6 meses, podia treinar bem mais tempo. E porque a gente queria, disputar, queria estar competindo de igual com as equipes, mas a Sim. gente não dava, porque o nosso nível ainda estava abaixo. E daquele tempo todo que eu joguei, até 86, foi minha última que eu joguei, meu último campeonato pelo Minas, nós éramos Aham. amadores. Então, assim, a gente não recebia. Começou, parece um ano antes, em 85, 85 começou aquele movimento, né, das empresas quererem contratar as Patrocínio. jogadoras, mas nós ali, ainda no Minas, éramos amadoras, jogávamos com o coração, a gente dedicava, e por isso também muitas boas jogadoras pararam, porque tiveram que escolher entre o vôlei e a faculdade. Mas eu fazia os Ah, sim. dois. Eu saía do vôlei, ia para a faculdade correndo, fazia mais ou menos, porque para mim eu não conseguia fazer as duas coisas muito bem. Então o vôlei eu dedicava 100%. E na faculdade eu ia levando, mas também não desisti, não. Eu não era de desistir.
e acabei me formando em jornalismo e, mais dedicava ali 100% ali para o voleibol. Mas foi um tempo muito bom, né? Muito bom, Sim. porque as jogadoras, né, tinham aquela vontade, não tinha questão, né, de ser remunerada ainda, Exato. mas era uma vontade louca, né, da gente jogar. Era um tempo maravilhoso, era a nossa adolescência, né? Eu não vi passar, né, de adolescente para jovem, para adulto, eu nem vi passar, porque a minha vida era ali dentro do Era o clube, vôlei. né? Era o vôlei, né? E Dedicação total ao vôlei. dedicação total. Mas tinha aqui em Belo Horizonte, já tinha começado um grupo de atletas de Cristo, então que Ah, reunia jogadores de várias modalidades, jogadores que, que tinham temor a Deus e que queriam estudar a aham. Bíblia juntos. E ali eu comecei a participar, e ali que eu conheci meu esposo, o João Leite, Que também legal. porque ele também era um atleta de Cristo. Aí eu estou até com a camisa, não sei se está dando para ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá, agora deu pra ver. Aqui, ó. Atletas de Cristo. E a gente se reunia, né, toda semana, vários jogadores, Aham. homens, mulheres. E ali eu conheci o João, eu estava com 24 anos, mas como ele também era atleta, então a gente já se entendia, né? Porque e começamos a namorar, e eu ainda fui para o campeonato, fui para a seleção, ficamos um tempo separados, e assim, o tempo que eu estava treinando na seleção, e depois eu tive que pedir dispensa de um outro campeonato, era um campeonato Ó, universitário, para poder arrumar meu casamento. Então, eu só tive, meu porque Deus. em um ano, em 13 meses eu conheci, com 4 meses ficamos noivos, e um ano e um mês nós nos casamos. Então, eu tive que Muito parar um rápido, pouco assim. com o voo, para mandar fazer o vestido, escrever os convites, tudo à mão, né? Outro dia Nossa, achei um convite de casamento, estava tudo à mão. E aí, eu também, a gente se casou em 79, já vamos fazer 41 anos de casados, que mas eu fiquei gracinha. 7 anos, eu não queria ter filho enquanto eu estivesse jogando. Então, eu esperei Sim. 7 anos para poder engravidar. Então, quando eu engravidei, eu já estava participando do campeonato, que foi até no Rio, o último campeonato brasileiro que eu participei, Aham. era 85, 86. Então, eu já estava. Ei, Paula, tudo bom? E a Paula foi para a Olimpíada comigo, né? A Paula Hernandes, que entrou aí. E mora lá no Sim. Rio. E aí, eu já estava grávida, já tinha engravidado em janeiro, né? Quando a gente estava disputando o campeonato. E, Sim. e aí, naquele ano, a minha primeira filha nasceu. Depois, 2 anos depois, aí nasceu a Débora, depois nasceu a Daniela, em 2 anos Aham. depois, e depois o Elton. E todos os nossos filhos também foram atletas. Então, essa família aqui, toda de atletas. A Débora jogava vôlei lá no Minas, a Daniela também foi até pré-convocada para uma seleção brasileira, mas ela não continuou. E depois ela foi jogar nos Estados Unidos por um ano, pela faculdade. A E teve Daniela. uma filha. Oi? E teve uma filha sua que Ah, foi campeã pan-americana isso, não foi? isso, E como é que e a você Daniela. incentivar isso? Você Muito, incentivava ela nos treinos, ajudava também? muito. E a Débora escolheu o voleibol, a Daniela, elas faziam balé. Então, uma depois, com 9 anos, escolheu o voleibol, a Daniela escolheu a ginástica rítmica, porque a técnica Isso. dela, a Marinês, ela ia na mesma igreja que a gente ia.
que a gente participava. Aham. Então, a Daniela conheceu e começou. E aí ela foi para a seleção brasileira, ficou um ciclo. E aí foi, né, campeã dos Jogos Pan-Americanos, né, tem 3 medalhas, e também foi a Olimpíada de Pequim, em 2008. Ela foi. Isso. E depois, quando acabou a Olimpíada, né, já, né, vai muito desgaste, né, ginástica rítmica, aí ela teve que fazer uma cirurgia e parou. E o nosso filho já escolheu o futebol. E Mas ele começou a jogar vôlei antes, não foi? ele estava jogando vôlei, estava jogando futebol. Até que um dia ele falou para mim, mãe, não estou querendo mais jogar vôlei, não, quero ficar só no futebol. Então eu falei, vai lá, agradece ao seu treinador, e eu acho que era até o Pacome. E, Ah, e aí ele ficou só no futebol, e hoje ele é profissional e está lá no Benfica, lá em Lisboa, graças a Deus. Então, a que família bom. aí toda de atletas. E as netinhas Sim. estão aí. As netinhas gostam de fazer ginástica junto com a mãe. A mais velha, que tem 5 anos, mais velha, imagina, tem 5 anos, ela faz aula com a mãe, né, de ginástica rítmica. Aham. Então, vamos ver, né? Tá no sangue, né? Tá no Tá sangue no dessa sangue. família. E você ficou um pouco triste porque seu filho deixou o vôlei para seguir o futebol? Porque vôlei era sua paixão, assim? Ah, sim, era paixão, mas o futebol era paixão do pai. Então, Sim. jogar os dois esportes não ia dar certo. Eu, assim, Exato. só conheci o meu irmão, Eltinho, né, que a gente o chama. Ele conseguiu Ah, jogar 3 esportes e foi para a seleção brasileira de vôlei, de futebol, e ainda jogou nossa. basquete. Mas era difícil, né? Porque o treinamento do futebol aí coincidia com o treinamento do vôlei, e ele tinha que dedicar. Porque se fosse um futebol como o meu irmão, era um futebol é, de salão. Mas o meu filho Ah, escolheu o futebol de campo. Então, o clube era longe, para ir treinar demorava 1 hora para chegar, 1 hora para voltar. aham. Então, assim, aí não coincidia. Aí o meu irmão não, já fez os 3 esportes no mesmo clube, então ficou mais Nossa. fácil. É, Sim. fez lá no Olímpico. Meu pai também tinha sido atleta de basquete, então já veio assim no sangue. Mas aí ele falou, claro, né, que eu, né, queria, achei que ele fosse ser jogador de vôlei. Mas aí ele, ele adorava defender, né? No vôlei ele saltava nas bolas para defender. E aí quando a gente ia para a praia, a gente batia bola na praia, então ela é, aí ele, sabe, eu vi que ele era muito esperto, mas acabou que quando ele começou a jogar futebol, o jogador quer fazer gol, né? E ele Aham. queria ser atacante. E aí, é, mas, um dos técnicos, quando ele estava jogando lá no Atlético, ele começou no América, foi para o Atlético Mineiro, voltou para o América, mas lá no Atlético eles falaram com ele assim: por que você não tenta o gol? Eu falei, filho, você é ótimo para defender, então o gol vai ser bom para você. E também ela é com as Sim. mãos, né? Então, de todo Exato. jeito, o que ele aprendeu ali no vôlei, o tempo de bola, é, a cair para fazer as defesas, foi muito, ajudou bastante ele, apesar que ele ficou, Sim. né, não ficou tanto tempo. Mas aí eu dei a maior força, levava, buscava esses meninos, Nossa, viu? que bom. E dei maior força para eles no esporte, né? Então, o que eles puderam contar com a gente, né? Eles puderam contar com a gente. E deu certo, né, para eles, graças a Sim. Deus. E como é que era a questão da Vila Olímpica? O que que vocês faziam lá no período de descanso? Quem que era seu companheiro de quarto? Vocês conversavam muito, se ajudavam? Ah, sim. Eu fiquei muito assim com a Denise Mattioli, né? Ela jogava no Rio de Janeiro. É, e, mas a gente não tinha tanta liberdade, né? A gente queria ficar ali conhecendo tudo,
mas Aham. fica limitado, porque você tem que treinar. Dia de jogo você treina também. Então você treina pela manhã, depois tem que volta, almoça, tem que descansar e depois você vai para o jogo. E também, lá em Moscou, não, a gente não podia sair se não tivesse o acompanhamento, né, com alguma pessoa lá Nossa. do comitê. Então, a gente ficava ali. Eu tenho algumas fotos, queria até ter mais. As meninas, elas colocam, né, a gente tem um grupo e elas colocam no grupo as fotos, então tem algumas lá da Nossa. Olimpíada, lá de Moscou. Então, é bem bacana, mas a gente ficava ali, né, tem foto a gente na escada, conversando, a gente Que ficava legal. querendo conversar, né, com pessoas dos outros esportes, Dos outros mais países. dos outros países. Então, o que a gente podia fazer era, ao final dos jogos, a gente trocava camisa e trocava muito a. Como é que chama, gente? O botãozinho? Ai. Ai, aquela medalhinha. Sabe que eu esqueci o nome? Agora Fugiu. ajuda aí, gente, nos comentários, por favor. Então, assim, a gente trocava muito, né? Os pins, que a gente falava, né, em inglês. E Ah, então trocava as camisas. Então, era o contato que a gente tinha, né? Com as outras aham. jogadoras. Não podia ficar ali curtindo aquela. Quem curte é quem está do lado de fora, né? Quem está assistindo pela É verdade. televisão, que vê tudo, sabe tudo que está acontecendo, mas quem está ali fica focada no que foi fazer, nos treinamentos, e não tinha para onde fugir. Né? E ali também a gente não saía da Vila Olímpica. Então não dava, mas passeamos, né? Também fomos com guia, passeamos, fomos na praça, e tem as fotos, né, com aquelas igrejas lindas, né, que parecem sorvete colorido. Então, Ah, lá em Moscou, lindo, né? Mas a gente aproveitava pouco, né? Mas, de todo jeito, só de participar da abertura dos Jogos de Moscou foi maravilhoso, viu? E maravilhoso. E também, no encerramento, a gente foi, né? E o que marcou foi o ursinho, né? Chorando, sabe? nossa. Aquela coreografia que fizeram na arquibancada, foi uma coisa linda, né? Então, foi muito, muito emocionante poder participar. Então, a gente estava ali, né? Pena que eu não peguei essa época, né? Boa, né? Que as meninas estão Sim. jogando bem e ganhando Olimpíada. Mas, Isso. gente, isso aí é uma alegria. Meu título assim maior foi medalha de bronze, né? Terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos, em 79, que já foi a maior alegria. Mas Sim. em campeonatos mundiais foi a única medalha que eu recebi, que eu ganhei. E isso aí que eu ia te perguntar já agora. Como é que Ah, foi a recepção de vocês aqui no Brasil depois de subir no pódio nos Jogos Pan-Americanos e voltar com uma medalha para o Brasil? olha, é uma delícia, né? Imagina agora quantas medalhas que as equipes do Brasil, feminino, masculino, estão ganhando. É muito bom. Então, assim, você chega na sua cidade, você é reconhecida, né? Então você é recebida pelo governador e você sente assim, uma alegria grande ir lá mesmo também, recebida pela embaixada. Então, uma medalha é diferente, né? Então, se Sim. você ganha, graças a Deus o Brasil tem ganho bastante, faz uma diferença. É um orgulho muito grande você fazer parte né, de uma equipe nacional e principalmente quando você ainda traz a medalha para o seu país. É melhor ainda. Exatamente. E como é que foi jogando um campeonato sul-americano que você jogou, né? Sim. Olha, juvenil nós ganhamos em 72. Tem esse campeonato que foi juvenil, sul-americano, tá certo.
Tinha me esquecido dessa medalha de ouro, hein? Tem até que separar essa É, medalha de ouro, porque é importante. Não foi só sim. o terceiro lugar do Pan-Americano, eu tenho uma de ouro no Sul-Americano Juvenil. E depois fui em vários campeonatos juvenis, adulto. Aí a gente ficava em segundo lugar, né? Também. Aí o Peru é que levava, né? Mas depois parou, né? Agora acabou, né? Agora Agora só, é só o Brasil. agora só dá Brasil, é. E, infelizmente, logo no ano que eu pedi dispensa, foi o ano seguinte da Olimpíada de Moscou, eu pedi dispensa, o campeonato foi aqui no Brasil, e o Brasil Aham. ganhou. E eu fiquei fora dessa, não ganhei o sul-americano adulto contra o Peru. Mas no ano seguinte eu voltei de novo para a seleção, Aham. aí em 82 e fui disputar o Campeonato Mundial também, que foi no Peru. E aí depois disso eu já não aceitei mais a convocação, já estava 12 anos, né? Muito esforço também, né? Mas se fosse hoje, né? Talvez estaria jogando até mais velha, né? Porque as meninas estão aí jogando com 30 e tantos anos, 36 anos, né? Sim. E a Rosilene, não sabia que era famosa. Aí a minha história, por isso que eu convidei vocês para assistirem, né? Para ouvirem um pouquinho da minha história, né? Do voleibol. E qual que é a sensação de estar num campeonato mundial, representando a seleção, aquele peso de ter que jogar com uma camisa de uma seleção? Como é que vocês trabalhavam o psicológico de vocês em competições internacionais? Olha, a gente não trabalhava, era como dava, porque a gente não Nossa, tinha acompanhamento psicológico, né? Naquele tempo não tinha, entre 70 e aham, 82 a gente não tinha. Tinha era o técnico, né? Cobrando, querendo que a gente jogasse bem, mas a gente vai se preparando. Então, quando você chega a uma seleção brasileira, é porque você já está capacitada para poder disputar um campeonato internacional. Então, assim, eu sentia era muita alegria, eu não sentia peso, eu sentia era muita alegria de poder estar disputando contra os outros países. A pessoa, você disputar contra o Japão, né? Aquelas jogadoras eram baixas, mas super rápidas, aquelas defesas maravilhosas. Então, assim, a gente era um desafio também, né? Você cortava, eu era jogadora de meio, de rede, né? Central, como diz aham. hoje. Então, a gente tentava fazer aquelas bolas rápidas e as japonesas, chinesas, elas eram feras, ainda são, né, na defesa. Então, era um desafio. E eu sempre gostei, sabe, assim, de desafio, né? Então, assim, eu subia para cortar, você tem aquele desafio de colocar a bola no chão, sabe? Então, Sim. assim, aí eu subia para poder bloquear. Então, eu subia com aquele desafio, aquela vontade, porque eu queria, sabe, fazer um bom bloqueio. Assim também, né, na defesa, no passe. Então, para mim, sempre era um incentivo, era uma motivação. Então, não sentia Aham. que era um peso por estar com a camisa da seleção, mas era um orgulho, né, de poder estar representando e de ter conquistado, né, um lugar na seleção brasileira que é bastante difícil, né? São apenas 12, né, que vão participar, Sim. com tanto de jogadora boa que tem nesse Brasil. Então, assim, você está entre as 12 era uma Era honra, uma né? honra. Era uma honra muito grande. Então, uma gratidão a Deus, né, muito grande também, de poder fazer parte de uma seleção, que trazia muita alegria, né, no meu coração. E tinha alguma levantadora que você sentia um pouco mais confiança em fazer as bolas mais difíceis, em atacar as bolas mais difíceis? Olha, eu joguei com a Célia Garritano, do Rio, e com a Jaqueline.
com a Jaque. Aham. Então, foi sensacional. Essas levantadoras maravilhosas. Então, assim, era uma facilidade que elas tinham para levantar a bola. Então, deixava a. É porque o adversário era muito bom, mas as Isso. meninas levantavam muito bem. Então, a Célia, que eu joguei, né, no início, depois foi a Jaqueline, que foram as duas levantadoras ali que participaram mais, né, como titulares. Então, foram Aham. maravilhosas. E era muito bom, viu? Muito bom jogar com elas. E qual que era o maior desafio de ser uma central, uma meio de rede? O que que você mais, digamos assim, tinha um pouco mais de dificuldade em jogar? Olha, bloqueio. Nossa, Porque quem joga no meio da rede, como central, você tem que tem que fazer o bloquear. bloqueio no meio, na saída, na entrada. Isso. Você tem que estar com um preparo físico muito bom. Ainda bem que eu gostava de treinar, gostava de me preparar e Aham. gostava do que eu estava fazendo, porque é difícil, né? Se vo... Eu não era tão, né? Não sou tão alta, né? Para o voleibol hoje eu sou, até as levantadoras são maiores do que eu, tenho 1,72 m. Então, já É. pensou ter que ir atrás de jogadores de mais de 1,80 m? Hoje elas têm 1,90 m. Então, Isso. é uma dificuldade grande, né? Hoje você vê as meninas ali no meio, As né? meninas da base. E As as meninas meninas da base têm 2 metros, 2 metros alguma coisa já. então, são muito altas. E tinha jogadoras altas também, assim, como a Isabel, como a Vera Mossa, eram as mais altas. Mas Aham. não chegavam perto em 90, não chegavam perto de 90. Ele era 1,86 m, 1,87 m, mas mesmo assim, 14 Era alta. centímetros a mais do que eu, né? Mas agora, quase com 2 metros, mais de 1,90 m é muita coisa. Então, é, é fazer bloqueio. Para mim, era o mais difícil, porque eu gostava muito, né, do ataque, muito, né, da defesa, do passe. Agora, bloquear, olha, eu até hoje eu fico admirando, viu, as jogadoras de meio Não. que conseguem ir para um lado, né? Você bloqueia no meio, aí Tem já que corre, deslocar rápido. tem que se deslocar rápido. Né? Então, assim, eu mais baixa, né? Então tinha que ter mais velocidade. Então, sempre fui jogadora de mais Isso. velocidade. Mas, então, eu tiro o chapéu, viu, para essas jogadoras nossas, brasileiras, que fazem cada bloqueio, viu? Maravilhoso. E teve algum momento da sua carreira que você já pensou em desistir do vôlei por cansaço físico ou emocional? Sim, porque eu joguei durante 20 anos. Então, os últimos 2 anos, eu já estava pensando em parar. Então, mas o que acontecia? Quando chegava, eu estava cansada, né? Chegava no final do ano, aí eu falava, vou parar. Aham. Aí eu dava uma descansada nas férias. Olha, quando o ano recomeçava e que eles marcavam o treinamento, eu já estava doida para voltar a treinar novamente. Então, assim, Coisa durante boa. uns 2 anos, eu achei que ia parar, mas aí eu estava com 28, eu parei com 32, né? Eu estava com 30, 29. Mas eu continuava, parece, com mais vontade ainda. Então, Que bom. e quando realmente eu parei, aí eu tinha o motivo, porque eu estava grávida. Então, assim, para mim, né, foi assim, bom, agora eu estou grávida, eu já estava grávida no começo do ano, né, em janeiro, eu estava fazendo o campeonato, terminando o campeonato brasileiro, então eu tinha que parar. E foi nessa época, em 86, que muitas jogadoras do Minas praticamente Aham.
todas saíram, todas foram para as outras equipes, porque começaram a contratar. Então foram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, então ficaram só jogadoras mais novas. Então, para mim, assim, foi até mais tranquilo. Eu parei, porque eu estava grávida e também o time, ele praticamente teve que começar, despesa, aquela nossa equipe, e teve que recomeçar. Então, aí eu fiquei mais tranquila. Mas, assim, eu parei porque eu queria engravidar, mas talvez eu pudesse continuar a jogar pelo Minas, eu pudesse continuar a jogar mais. Mas eu tinha que parar 9 meses. Aí eu não pensava em ter filho e depois voltar. Então, quando eu tive a Débora, aí, imagina, ela estava com poucos meses, com uns 10 meses, assim, 10 não, 9, e eu já engravidei novamente, aí tive a Daniela, então já foi um atrás do outro, aí não, nem dava mais para voltar. Aí voltei depois, né, que alguns anos parada, com os meninos pequenos, aí lá com os 37 anos eu retomei e achei uma delícia. Aí joguei uns 15 anos mais na equipe Master e foi muito bom, né? E os meninos já estavam maiorzinhos, a gente treinava menos, era só um campeonato por ano, então era bem mais tranquilo, né? Aí dava para levar, mas foi bacana, viu? Foi muito bom. E ver as meninas, até hoje eu vejo fotos delas, elas têm, né, um Instagram também, as meninas do Minas. Aí eu vejo, fico, meu Deus, como é que essas aí, né, não se machucaram, né, a ponto de ter que parar. E eu, né, meu joelhinho aqui não aguento mais, não, então. Aí não tem como, né? Eu nem tenho indicação mais de saltar. Então, por causa, né, porque tirei o menisco, né? Então, e também artrose. Aí não tem mais jeito. Mas se desse, eu estaria lá, viu? Eu já estava participando, agora era da. Eu acho que agora seria diamante, não sei, mais de 60 anos. Eu acho que seria, viu? Já pensou? Tivesse lá jogando, mas você sabe que às vezes eu vejo alguém batendo uma bola. Então, eu moro bem pertinho aqui do clube, do Minas. E aí eu falo, eu vou lá no Minas, vou pegar, já comprei até a bola e vou começar a bater a bola na parede. Bater, fazer toque, fazer uma recepção na parede, sabe? E aí, agora foi muito engraçado, porque depois do tempo que eu estava parada, aí tem uma amiga que ela gostava de participar de um joguinho de umas moças, né, no sábado pela manhã. E aí ela falou, vamos, eu já estava parada já há um tempão. Isso aí foi uns 5 anos atrás, já tinha uns 60 anos de idade. Eu falei, sabe o quê? Vou lá só para matar a saudade da bola, né? Mas eu cheguei, não falei para ninguém assim que eu já tinha jogado e tal. E eu uns 10 anos parada, né? Eu joguei até uns 50 no Master e depois parei. Aí com 60 eu resolvi ir lá. Aí, então eu não estava no começo, eu estava toda desengonçada e não acertava, né, o tempo da bola, nem para defender, nem para nada. E aí eu fui melhorando, né, porque eu estava indo todo sábado. E elas começaram a falar assim, olha, que boa bola. Puxa, você joga direitinho, você joga direitinho. E aí eu comecei a me soltar mais e aí, né, a sacar, fazia ponto de saque, fazia uma boa recepção. Eu só não saltava na frente por causa do joelho. Aí elas começaram a olhar para mim, porque eu ainda estava indo de óculos, porque na época eu jogava com lente, né? Mas agora nem estou usando mais lente. Aí elas começaram a olhar, peraí, você jogou vôlei, você é Eliana. Eu, não sou não, porque eu ainda estava muito ruim. E aí eu falava, não sou Eliana, não. Aí depois, você é Eliana. Aí depois a minha amiga foi embora, a Alexandra foi embora, eu fiquei desanimada. Mas eu tinha que ter continuado, porque mesmo sem saltar, eu fazia mais a parte do fundo, era gostoso. Mas também meu joelho
saí de lá, meu joelho estava inchado. Então, assim, é, às vezes eu fico pensando qual esporte que eu poderia fazer só com os braços, porque o joelho já não aguenta mais, né? Então, mas foi gostoso, viu? Foi uma brincadeira boa, viu? Que eu fiz aí uns anos atrás, foi bem legal. Relembrar mesmo que não estava jogando no mesmo nível, né? Só de treinar um pouco a bola, de brincar, digamos assim, já é uma coisa boa, né? E, gente, uma delícia. Isso eu penso, sabe? Eu vou é, em casa, né, não dá para ficar lá no paredão do prédio, né, que vai fazer aquele barulho, né? É, Repetitivo. Mas eu moro pertinho, né, do clube. Então, eu penso, gente, eu tenho que ir lá levar minha bolinha e ficar ali na parede. É bom, né, para sim. musculatura, né, do braço e tudo, né, e fazer, né, fazer a recepção na parede, né? Então, fazer da parede a minha companheira. Isso aí é gostoso, né? Qualquer coisa que te lembre, né, aquilo que eu fazia e gostava tanto de fazer, é muito é, é compensador, né? É recompensador. Mas eu ainda vou fazer. Vou voltar ali, pelo menos bater a minha bolinha na parede, eu vou, viu? Sim. E qual que era a sua motivação diária nos treinos? Olha, eu sempre quis melhorar. A minha motivação era eu mesma, eu fazer melhor, eu queria acertar. Então, era bom quando eu Aham. tinha aqueles técnicos que eram bem minuciosos no, para ensinar, e o pé, sabe? Falava do joelho, do pé, da posição. Tinha o seu Paulo, que a gente chamava, adorava o seu Paulo, né? Quando a gente treinava com ele no Minas, foi nosso técnico Aham. ali, né? Meu primeiro técnico também, o Julinho, o Wilson Cavalier. Então, eram pessoas assim que, sabe, te ajudavam assim, a entender a posição da mão, do pé. Isso era muito bom. Então, eu me motivava, sabe, eu queria fazer perfeito, eu queria acertar tudo. Então, Aham. por muito tempo, né, a gente só treinava, a gente não era profissional, só treinava 2 horas por dia, sempre à tardinha, Aham. 6 horas a gente tinha o treino. Mas aí eu pedia para o técnico para ir pela manhã, chamava uma das meninas levantadoras e a gente ficava treinando. Então eu queria sempre melhorar. Então esse era meu maior desafio, era fazer o que eu estava fazendo com perfeição. Então, isso me ajudava, né? Me motivava, né? A você treinar, fazer corrida, fazer aquela preparação física. Isso serve Sim. para tudo na vida, né? Então, eu sempre acho a motivação em mim mesma, né? Para poder é, fazer, né? Ainda mais eu vejo assim, Deus abençoando, né, a minha vida e Exato. me dando essa tanta oportunidade, sabe? Então, eu, né, reconhecer assim que também tinha no esporte, eu também tinha uma missão, além de estar ali jogando, né, para o meu prazer e para o prazer de outras pessoas que assistiam, eu também tinha aquela motivação, sabe, de poder falar do amor de Jesus para as pessoas e dava Bíblia para todas as minhas colegas, sabe? Levava até para o exterior, às vezes levava em coreano, levava em japonês, eu levava a Bíblia. Então, Ah, isso também, sabe, quando eu entendi que tudo aquilo que eu tinha conquistado não era pela minha própria força, mas era por Deus. Então, assim, é- eu vi que eu precisava levar esse amor de Deus, a palavra de Deus, para as outras meninas. E alegria, né, saber que até hoje tem meninas que, sabe, têm o temor de Deus, que buscam a Deus. Então, isso é muito bom. Ter deixado também um legado, né? Alguma coisa boa, né? exato. Assim, para a vida das pessoas que jogaram comigo, né? Então, saber que eu tenho o temor de Deus, eu né, queria agir, fazer o melhor, né? Ali dentro dos treinamentos, dentro nos campeonatos. Então, sabe, eu pensava nas coisas boas, fazia coisas, né, boas, não avacalhava, não brigava, sabe?
Sempre fui Aham. cumpridora de horário, não muito, porque eu sempre fui atrasada, mas de fazer tudo que me pedia. Então, assim, eu devo tudo isso a Deus, né? Que um dia eu conheci e aos 18 anos entreguei minha vida para Ele, né? Para Jesus, e isso motivou mais ainda a minha vida. E é o que tem me motivado hoje também, após ter parado, continua a me motivar para tudo aquilo que eu fizer e ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso mesmo. E eu queria que você falasse três jogadores da atualidade na posição de central que você acha que estão em bom desenvolvimento e tem chance de ir para as Olimpíadas. Então, eu vi os últimos jogos, né, tem a Thaísa, né, acho que está Tá jogando jogando ainda, bem. tá jogando muito bem. A outra, como que ela chama? Fabiana. A Fabiana, acho que não está mais, né? A Fabiana Ela tá jogando ainda. está jogando, mas eu acho que não está mais na seleção. Mas tem uma outra mais novinha, Carol esqueci, Gattai, é, mas ela não é a do. Denise. É isso, a Denise. A Denise, né, bloqueia muito, muito bem. As que eu vi foram essas, né? Eu não vi as outras centrais, né? Que eu sempre vejo a Thaisa e a Denise, e que são Aham. muito boas, né? São altíssimas, um tempo de bloqueio maravilhoso, e agora facilitou ainda bastante com a líbero, né? Então, assim, dá para a jogadora ali movimentar bastante ali na rede, ir para um lado para o outro, atrás, depois do saque, ela pode dar um descanso, né? Porque não é fácil para a jogadora central. Mas essas duas que eu estou me lembrando, né? Eu não estou me lembrando das outras que desse também, né? Com essa pandemia já tem quanto tempo que a gente não vê, né? Só fica vendo os antigos, né? Os jogos antigos, Isso. mas parece que vai voltar, né? Deve voltar agora, né? Mas são Tá- jogadores, né? É, Que com certeza vão estar, né? Nas Olimpíadas, né? Do Japão, hein? Que delícia, hein? De Tóquio. isso. Eliana, eu queria te agradecer por essa live, né? Gostei muito. É uma honra, né, fazer essa live com você feito, né? Essa live com você. Queria te agradecer tudo de bom na sua vida, que Deus te abençoe. E é Amém. isso. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Deus te abençoe também. E Obrigada. continue fazendo esse trabalho, divulgando o nosso voleibol, esse esporte que a gente gosta tanto, né? E aí, agora estou ligada, viu? Vou assistir as suas lives também, porque eu amo também assistir as lives. Um beijo para Ah, vocês, muito obrigada. obrigada. Um beijo para cada pessoa que nos acompanhou também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Eliana. Um beijo, querida. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.